O Carlos mandou uma pergunta aqui, doutor Felipe: o trabalho pode complicar a vida do coração no caso de pessoas com a vida muito tumultuada? Sim. É a vida estressante que a maioria Sim. das pessoas tem levado hoje em dia, além do sedentarismo, né? Sim, Márcia, essa pergunta, como que chama o Carlos. telespectador? Essa pergunta que o Carlos fez é uma pergunta muito interessante e muito atual, porque além do sedentarismo, da obesidade, do diabetes, da hipertensão, do tabagismo, né, a ansiedade e o estresse é um fator de risco primário para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Porque sabe-se que pessoas ansiosas e estressadas, elas são mais nervosas, com certeza, e, consequentemente, elas ficam com uma maior concentração de duas substâncias na corrente sanguínea, que é a adrenalina e a noradrenalina. Essas duas substâncias, elas aumentam a frequência do coração, a frequência cardíaca, consequentemente aumenta a pressão arterial e, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial, o estresse em cima do coração aumenta. Então, a chance do desenvolvimento de infarto nesse tipo de paciente triplica, quadruplica em paciente estressado. Então, a paciente que é mais calmo, mais sensato, que sabe ter um controle emocional adequado, ele com certeza, o nível de chance dele desenvolver uma doença cardíaca é bem menor do que um paciente estressado. Ok, vamos prestar atenção aí e desestressar, minha gente. Vamos colocar em prática. Agora, Elizabeth vai falar dos alimentos que prejudicam o coração, né, Beth? Isso, aqui também tem uma pequena amostra. Primeiro eu vou mostrar a recomendação diária de sódio que nós podemos comer. São aproximadamente 6 gramas, que é essa recomendação. E eu trouxe esses alimentos para mostrar, para comparar a quantidade de sódio que a gente come sem perceber, né? O tanto que nós brasileiros extrapolamos essa quantidade. O sódio em excesso é ruim porque vai aumentar a pressão, faz com que o coração aumente o trabalho dele, depois o doutor Felipe vai explicar melhor, então tem que tomar cuidado. O primeiro alimento são os temperos prontos. A quantidade de sódio dele é muito grande. Aqui, só para exemplificar, um tablete desse que a gente trouxe tem a quantidade diária de sódio que a gente pode comer. Olha então é só. muito grande, em um tablete. E as pessoas comentam muito comigo assim: ah, mas ele que dá o sabor para a nossa comida, sem ele fica ruim, eu não consigo temperar. Mas hoje em dia a gente tem os temperos naturais de fácil acesso, né? Verdade. Então a As gente ervas, pode, né? isso, Tantas as ervas ervas. frescas e as ervas secas também. Eu gosto, em casa eu faço assim, eu uso as ervas secas misturadas, eu bato tudo no liquidificador e ponho no saleiro. Ao invés da gente usar o sal para temperar a salada, por exemplo, eu uso o saleiro com as ervas. Dá Olha um que ótima sabor dica. excepcional para o alimento e eu fujo da quantidade de sódio que tem nesses temperos prontos. Isso mesmo. Eu conheço pessoas que usam muito e eu falo: olha, lá em casa eu uso o mínimo possível, mínimo. Acho que a gente tem que abusar do alho, da cebola, né? Depois a Denise pode falar melhor na cozinha também, né, Denise? E das ervas, como você falou, que a gente tem tantos, elas são baratas, são super acessíveis, muito mais baratas até do que os alimentos industrializados, que eventualmente não tem problema você usar, né? Mas o problema é aquelas pessoas que fazem uso diário, constante, e põe em todos os alimentos, a gente põe no feijão, põe na carne, põe em tudo, né? E a indústria está aí para fazer um para cada um, né? É do arroz, daqui a pouco eles fazem um cubinho desse até para salada, né? Outro dia eu vi uma mandioca cozida, é só você abrir e comer. Eu falei, não é possível. Eu fui ler o rótulo nutricional, a quantidade de sódio, conservante é enorme. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque lá na caixinha vem assim, sem conservantes. Mas a hora que eu vou ler a lista de ingredientes, para quem não conhece, acha que não tem conservante. Mas a gente que conhece os alimentos, os ingredientes, a gente vê que tem conservante ali. Então tem que tomar muito cuidado. E eu costumo brincar muito também, que a alimentação é igual uma doença crônica. A gente não cuida no início, só vai ver o malefício lá, né, daqui 20 anos, que a gente vai colher os frutos. Então tem que tomar cuidado, né? A gente tem que praticar uma alimentação adequada. Com certeza. Eu vou te interromper mais um pouquinho aqui, porque como você falou da questão dos anos também, e uma coisa que tem preocupado muito o Brasil, vocês dois com certeza sabem bem melhor que a gente, como a obesidade infantil, a pressão também, a hipertensão tem aumentado muito nas crianças. E
antes, a gente não via tanto isso, né? Por causa dessa mudança de hábitos, sedentarismo, videogame, televisão, internet. As crianças estão gastando muito menos energia, estão brincando muito menos, fazendo muito menos esportes e comendo muito mais, como você citou aquela hora. A mãe não tem tempo, deixa as coisas prontas, a geladeira vai lá. Como fazer, então? Vamos aconselhar os nós pais, né? A mudar a alimentação dos nossos filhos, diminuir o sal cada vez mais. E como isso prejudica a vida da criança e quanto tempo, já estou emendando um tanto de pergunta, né? Vocês dois fiquem à vontade aí. Quanto tempo, a gente não precisa pensar que ela vai demorar tanto a sentir o resultado, né? Ela já começa a sentir em pouco tempo, né, doutor Felipe? Com certeza, Márcia, esse assunto também é um assunto muito atual, né? Por causa da industrialização alimentícia que vem vindo aí, que veio com esse boom aí nos últimos 10 anos, né? Igual você falou antes, um menino de 5, 6, 7, 8 anos de idade, ele brincava de patinete, de pique-esconde, de correr atrás de bola. Hoje em dia, a brincadeira de um menino de 2013 é jogar videogame, a internet, né, smartphones, né, os iPads da vida e tudo mais. Então, assim, isso já propicia o sedentarismo. Porque o menino não vai até o lugar externo para poder fazer uma atividade física. E em relação à alimentação, esse boom que eu falei, pela facilidade de você encontrar hoje em dia o alimento já pronto, né? Hoje em dia eu estou vendo um hambúrguer aí em cima da mesa. Hambúrguer, você tem o pão que é rico em triglicerídeos, que é um tipo de gordura. Você tem aí o hambúrguer, mais o queijo, que é rico em colesterol, que é gordura saturada, o LDL. Né? Então, hoje em dia, você tem até hambúrguer que vende dentro de saquinho, que você abre e coloca dentro do micro-ondas e fica pronto. Então, o conselho maior que eu dou para esse tipo de situação justamente não é um conselho para criança, porque criança é criança, né? Criança, se você falar com ela que isso é pedra, ela vai falar, não, então tá, isso é pedra. Então, o maior conselho que eu dou é orientação primária dos pais. Os pais têm que dar o exemplo, né? Não adianta o pai falar, filho, não come o bacon se ele vê o pai comendo bacon. Não adianta o pai falar, filho, não fume se ele vir o pai fumando. Com certeza. Então, o exemplo dentro de casa é a melhor educação que tem para o filho ter uma vida saudável, levar o filho para fazer esporte, né? Não deixar disponível o saleiro em cima da mesa na hora do almoço, né? E cortar todas as gorduras saturadas que são as gorduras que fazem mal. E colocar em cima da mesa do almoço e do jantar as gorduras poliinsaturadas, para eles verem, para eles comerem esse tipo de gorduras, que é o azeite, que é a castanha do Pará, castanha do caju, né, o ômega 3 da sardinha e do salmão, que são gorduras ótimas, né? É verdade. Que aumentam o colesterol bom e diminuem o ruim.